O Mineirão vai estar lotado, Pansieri. Bom dia, pai. Bom dia pra você, Antônio Carlos. Grande canhão. Um abraço pra quem nos acompanha no tiro de meta da Itatiaia. Excelente domingo pra todo mundo. É o Cruzeirão mais lindo do mundo em campo. Duelo contra a Chapecoense às 4 horas da tarde no Mineirão. Para um público de mais de 40 mil torcedores, é a Nação Celeste pra empurrar o Cruzeiro antes do desafio de quinta-feira contra o Barcelona de Guayaquil, grupo D da Copa Libertadores da América. E para hoje, a novidade entre os relacionados é o Matheus Henrique. Volta a ficar à disposição do técnico Arthur Jorge após uma lesão pulmonar. Provável Cruzeiro então para hoje com Otávio no gol, Fagner na direita. Se ele quiser pode colocar também o Cauã Moraes, até pela questão física do Fagner foi fundamental na bomboneira, hein, fazendo gol com Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique. Lucas Homero, Gerson Christian com Matheus Pereira, na frente Sinisterra. Se ele quiser, pode começar o jogo. Se o Arthur Jorge entender, 60 minutos pelo menos o Sinisterra aguenta, com Caio Jorge complementando o ataque celeste. O Cruzeiro, que está no mercado à procura de lateral esquerdo. E o nome do argentino Gabriel Rojas, lateral esquerdo do Racing, ele que tem 28 anos, aparece como uma possibilidade. O interesse é justamente no momento que o Cauã Prates, em agosto, vai para o Borussia Dortmund. O Kaique está na pré-lista do Carlo Ancelotti, não foi chamado, mas é um jogador de destaque. Tem contrato se encerrando em 2027 e chegam sondagens. Krasnodar já buscou, Betis já buscou, o Flamengo falou que queria o jogador. Ele ainda não acertou a renovação, mas certo é que o Cruzeiro busca o Gabriel Rojas do Racing. E hoje, o ex-presidente do Cruzeiro, César Massi, vai ser homenageado no Mineirão nesta partida contra a Chapecoense. Ele, com 89 anos, foi responsável pelas campanhas do bicampeonato da Supercopa da Libertadores, da Copa do Brasil em 93 e do Campeonato Mineiro de 92. É o jogo de hoje, com mais de 40 mil no Mineirão. Dali Pansieri, Cruzeiro dividir as atenções nesse jogo contra a Chapecoense. Cruzeiro precisa da vitória, tá na 15ª posição, não pode flertar assim com o Z4 e vencendo daquele salto na tabela de classificação, encarando a Chapecoense lanterna. Já tudo na Chape com o nosso Lucas Sanches. Cruzeiro sem arroio para esse jogo de amanhã contra a Chapecoense. Lembrando que divide as atenções, como destaquei, um jogo importante e decisivo da Libertadores, Vini. Depois dessa jornada fora de casa e de dois bons resultados, um pelo Brasileiro contra o Palmeiras e o outro pela Libertadores contra o Boca, o Cruzeiro agora vai ter uma sequência de 3 jogos em casa, Hugo. São 2 pelo Campeonato Brasileiro e esse que você citou pela Libertadores, jogo decisivo contra o Barcelona. Tem que pensar uma coisa de cada vez, né? Primeiro pensar na Chapecoense, deixa por enquanto a Libertadores de lado, porque o Cruzeiro também não está numa situação muito confortável na tabela de classificação. E é muito favorito contra a Chape. Cruzeiro não pode deixar cair a adrenalina, porque você vem de 2 jogos muito difíceis, que o nível de concentração ele tá lá em cima. Então, assim, o natural é ter um certo relaxamento. Opa, conseguimos ali o objetivo, que era sair com pelo menos um empate contra o Palmeiras e sair vivo da Bomboneira. O Cruzeiro conseguiu. E aí, de repente, vem aquele relaxamento. Chapecoense, adversário mais fraco. Isso não pode acontecer, porque estou cada vez mais convicto, Hugo, de que qualquer adversário desse Campeonato Brasileiro, por pior que seja, nesse momento a Chape é o pior time, é capaz de complicar o jogo se você não estiver com seu nível máximo de entrega, de concentração. Então, se o Cruzeiro jogar no seu nível máximo de entrega, física, de concentração no jogo, tem tudo para vencer. Tecnicamente é muito superior e são 3 pontos fundamentais para o Cruzeiro dar uma respirada na tabela. Então, provável Cruzeiro, fala pra gente, Pansieri. Otávio no gol, Fagner na direita. Se ele quiser preservar o Fagner por conta do jogo contra o Barcelona de Guayaquil, quinta-feira, às 9h30 da noite, ele pode usar o Cauã Moraes. Mas se ele quiser começar com o Fagner, sem problemas. Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique no meio campo. Lucas Homero, Christian, Gerson e o Matheus Pereira na frente. Sinisterra? Será que o Sinisterra começa o jogo? A informação que eu tenho é que se o técnico Arthur Jorge quiser, o Sinisterra aguenta 60 minutos. Então é muito mais na visão do treinador, no dia a dia, o que ele está vendo do colombiano. Se ele quiser, ele pode começar com o colombiano na vaga do Arroio, que está suspenso com o 3º cartão amarelo e completando o time
o Caio Jorge, é o Cruzeiro para esse compromisso, esse desafio contra a equipe da Chapecoense amanhã às 4 da tarde, mais de 40 mil torcedores garantidos para esse compromisso, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para esse confronto, o Cruzeiro tem pendurados. Se for levar em consideração também, na 18ª rodada, a última antes da parada para a Copa do Mundo, esse duelo contra o Fluminense, então, no outro domingo, às 20h30, o Cruzeiro tem o Otávio pendurado, Cauã Moraes pendurado, Romero, Gerson e Matheus Pereira. Falei no Romero que foi homenageado ontem na Câmara Municipal de Belo Horizonte como cidadão honorário da capital mineira. E amanhã o Cruzeiro vai fazer uma homenagem ao César Massi. César Massi, que está com 89 anos. Ele foi presidente do Cruzeiro entre 91 e 94. Na gestão dele, o Cruzeiro foi bicampeão da Supercopa da Libertadores em 91 e 92, da Copa do Brasil em 93, além do Campeonato Mineiro de 92, e ele então está sendo homenageado. Um dos idealizadores dessa homenagem é o Tosca, né? O Éder Toscanini, fundador da Máfia Azul, ele que vai buscar o César Massi para essa homenagem no Gigante da Pampulha, onde ele vai receber uma placa e uma bandeira com o rosto dele, viu, Hugo Sérgio? Merecido, tá aí Lucas Romero. Ô, Vini, é o Cruzeiro para esse jogo contra a Chapecoense. Torcedor que tá bastante animado. Eu destacava até isso ontem aqui no apito final. A sequência de invencibilidade, joga amanhã no Mineirão, com a presença do torcedor, mas o que impressiona, impulsiona mais o torcedor é essa boa sequência de invencibilidade, principalmente fora de casa, né? Jogando aí sob comando do técnico Arthur Jorge, que o time tá ganhando uma identidade, né? E tá ganhando casca, né? Sim. Porque o Cruzeiro pegou jogos difíceis. O Cruzeiro foi, na minha visão, um pouco melhor do que o Palmeiras no confronto fora. E contra o Boca, assim, o Cruzeiro oscilou bastante, começou muito mal a partida, mas sobreviveu. Você sai atrás no placar, você esteve lá, né? E sabe como que é a pressão. Sai atrás do placar e vai buscar o empate, depois tem a expulsão e consegue segurar o resultado. Isso vai dando moral, vai dando confiança, e esse jogo contra a Chape, assim, não pode, é aquilo que eu falei, não pode cair no relaxamento. A torcida vai comparecer em peso, mas tem que estar ciente que é um jogo para empurrar, né? Não é um jogo de oba-oba, não é um jogo de festa, é jogo para empurrar o time em busca dessa vitória. E aí uma vitória importante para a tabela de classificação, e também pensando no meio de semana, no jogo decisivo contra o Barcelona, para conseguir cravar essa classificação para a próxima fase da Copa Libertadores. E aí terminar essa primeira parte da temporada bem, né? Classificado na Libertadores, numa posição tranquila no Campeonato Brasileiro, e pensando aí na janela do meio do ano, com a chegada de alguns reforços, aí pensar ainda maior, pensando em títulos, né? Pro final da temporada. Ô Pansieri, e tem argentino na mira do cabuloso. Pois é, Hugo, o Cruzeiro está monitorando o mercado, de olho em jogadores para a sequência da temporada, e um nome ganha força nos bastidores do Cruzeiro, é o do lateral esquerdo Gabriel Rojas, jogador que atua pelo Racing da Argentina. Ele está na pré-lista da Argentina para a disputa da Copa do Mundo, está na lista do Scaloni. O jogador de 28 anos tem contrato com o Racing até o fim de 2028, e o interesse no Rojas acontece em um momento que o Cruzeiro tem o Kaique como titular absoluto do Cruzeiro, tem contrato até 2027, só que volta e meia surge uma sondagem em relação ao Kaique. Recentemente teve Krasnodar da Rússia, teve o Betis da Espanha, no início do ano teve o Como da Itália, foi falado também no Flamengo querendo o Kaique para a próxima temporada. É uma realidade, o Kaique está muito valorizado. Ele estava na pré-lista da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo. Essa é uma realidade. E o Cauã Prats está negociado com o Borussia Dortmund da Alemanha. A informação é que o Cruzeiro vai atrás de um lateral esquerdo mesmo. O Cruzeiro quer contratar um lateral esquerdo e o nome do Gabriel Rojas aparece com força. Jogador que iniciou a carreira em 2016 no São Lourenço da Argentina, passou pelo Peñarol do Uruguai, vestiu também as cores do Querétaro do México e em 2023 chegou o Racing, foi campeão da Copa Sul-Americana em cima do Cruzeiro em 2024 e foi campeão da Recopa Sul-Americana em 2025 para cima do Botafogo. Tem 28 anos, é um jogador que tem aí uma característica boa de apoio e pode ser contratado
pelo Cruzeiro. Deixa eu trazer um recado para você da Jaraguá Tintas. Ali na Alberto Sintra, no União, não tem erro. Você vai comprar a sua tinta, tá? O WhatsApp da Jaraguá Tintas, do meu amigo Leonardo, é o 3665-0992. 3665-0992. Entrega em qualquer lugar de Belo Horizonte, entrega em qualquer lugar de Minas Gerais. É uma revendedora oficial das Tintas Coral e trabalha com toda a linha de tintas imobiliárias e vernizes. Qual cor que te inspira na Jaraguá Tintas? Você vai escolher a tinta certa. É o Cruzeiro de olho no mercado. A procura então de lateral esquerdo, Hugo Sérgio. Iramira e o Rojas do Racing, jogador que atuou naquela decisão da Copa Sul-Americana contra o Cruzeiro, e aquela situação, né? Perdendo o Kaique. Caso aconteça aí da saída do Kaique, vai ter que ter uma peça de reposição à altura, porque tem jogado de bola o Kaique. Vai ser muito difícil repor a altura, porque o Rojas é um bom jogador, não é aposta, jogador pronto. Se fosse para ser o reserva do Kaique, acho que seria o cenário ideal, né? Torcedor do Cruzeiro ia achar maravilhoso, porque seria uma ótima disputa. Só que se o Kaique sair, e o caminho natural, acho que daqui a pouco é o Kaique jogar na Europa, vai ficar uma lacuna, né? Vai ficar uma lacuna porque o Kaique joga muita bola. Só que, vamos lá, o Kaique de hoje é o Kaique pronto, é o Kaique que poderia estar até na seleção brasileira. Mas o início dele não foi bom assim. Até ele se tornar o Kaique hoje titular absoluto incontestável, levou um tempo, levou um processo. Eu lembro de uma época que o torcedor ficava naquela, né? Se era melhor ter o Kaique ou a época o Marlon, eles disputavam posição, e quando jogava o Marlon, o torcedor pedia o Kaique. Quando jogava o Kaique, o torcedor pediu o Marlon. Mas depois o Kaique se firmou e hoje é incontestável. Mas ainda que venha o Rojas, se o Kaique sair, vai ser uma perda. Aí o Cruzeiro perde em qualidade na lateral. Matheus Henrique, novidade entre os relacionados do Cruzeiro para o duelo contra a Chapecoense neste domingo às 4 horas da tarde. Mais de 40 mil cruzeirenses confirmados. Não é segredo para ninguém que o Cruzeiro está no mercado, fazendo contatos, buscando reforços. E hoje a gente trouxe o nome de Gabriel Rojas, lateral esquerdo, 28 anos, jogador na pré-lista da seleção argentina para a Copa do Mundo. O Gabriel Rojas, ele pertence ao Racing, tem contrato longo com o Racing, obviamente teria que ser uma compra por parte do Cruzeiro, mas é nesse cenário que o Cruzeiro tem conversas aí para contratar o atleta. É um interesse do Cruzeiro. O Cruzeiro, ele tem hoje apenas o Kaique, o Cauã Prats vai se apresentar ao Borussia Dortmund no mês de agosto. E o Gabriel Rojas é um nome que interessa ao Cruzeiro. Como vai se desenrolar essa negociação, temos que aguardar, mas é fato que o atleta aí está na mira do Clube Celeste para reforçar o time, independentemente aí da situação do Kaique. Claro que o Cruzeiro aguarda propostas pelo Kaique nessa janela do meio do ano, mas é fato que o clube, mesmo assim, precisa de um outro lateral esquerdo. Agora, a questão do Rojas, vamos ver se ela vai avançar ao ponto do atleta ser contratado. O Racing está eliminado na Copa Sul-Americana. No segundo semestre tem somente campeonato local para disputar. Vai passar muito provavelmente por uma reformulação e estamos de olho nesta possibilidade, mas é um jogador que o Cruzeiro quer para a sequência da temporada. Fala pessoal, finalizando aqui mais um vídeo. Muito obrigado aí você que acompanhou o vídeo até aqui, curtiu. Peço aí o like de vocês antes de sair do vídeo. Vai ajudar demais o canal, então dá essa força aí pra gente, tá bom? A gente sempre tá aí trazendo notícia todos os dias pra vocês. E pra quem tá chegando aí, eu deixo aquele convite, né? Sempre deixo aquele convite pra você estar aí se inscrevendo no canal. Quem ainda não se inscreveu, quem se inscreveu fica à vontade. Esse canal foi criado para atender todos vocês, torcedores do Cruzeiro, então fiquem à vontade que esse canal aqui é de vocês, tá bom? Então, você que não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho de notificação também, tá? E deixe seu like. O like ajuda demais o canal a continuar crescendo, tá bom? É de grande ajuda da parte de vocês, a gente agradece demais. Esse canal aqui ele traz notícia todos os dias do Cruzeiro, de domingo a domingo pra vocês, tá bom? Convido vocês a estar olhando vídeos anteriores para você estar confirmando que esse canal aqui só traz notícia do Cruzeiro, tá bom? Celeste Azul. E possa ser que vocês encontrem até notícia que vocês ainda não assistiram e vão estar aí se atualizando no canal, tá bom? Fiquem à vontade, tá bom? Esse canal aqui é de vocês, digo mais uma vez. E fiquem à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aqui no vídeo.
aí no espaço de comentário do canal, tá bom? Fiquem sabendo que a participação de todos ajuda demais o canal a continuar crescendo, tá bom? Então, conto com vocês. Deixa a sua opinião em relação à contratação. O que vocês acham? Tipo assim, o reforço ele vai chegar. O Cruzeiro tá mirando, né? A Rojas. Se ele chega, mas também tá saindo, né? O Kaique tá na mira de fora da Europa. Na Europa, tá de olho no Kaique. Então, vai chegar reforço, mas também vai sair peças importantes do Cruzeiro. Então, o que vocês acham? É uma boa? Tipo assim, vale a pena a saída do Kaique para chegar de um reforço? Vocês conhecem esse jogador? Tipo, vai ser bom pro Cruzeiro? Deixa aí no seu comentário o que vocês acham em relação a isso. Eu não tenho opinião sobre isso, não conheço a Rojas, não olho muito esse jogador, mas eu sei que o Kaique é uma peça muito importante pro Cruzeiro. Então eu gostaria que ele continuasse no Cruzeiro. Então essa é a minha opinião. Deixa aí de vocês, tamo junto. Muito obrigado mais uma vez pela preferência aqui pelo canal. Espero que vocês tenham gostado aí da notícia. Ficaremos atentos às próximas notícias e mais tarde nós voltamos com mais notícias aqui para vocês, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!